Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos com mais um episódio aqui para vocês. De hoje, para finalizar o mês, este 31 de outubro, vou falar um pouco de RPG e de Baldur's Gate, onde eu vou trazer um pouco para vocês, falando um pouco sobre alguns personagens que o meu lindo e maravilhoso Thumb Maker Gael, ele pediu há muito tempo. Rafa, faz um vídeo sobre Baldur's Gate, tá pedindo aí há 3, 4 meses. E aí, então aqui para você, Gael, um vídeo onde eu vou ler as cartas e tentar, a partir do que é trazido pelas cartas de Magic, descobrir um pouquinho sobre o personagem. Depois diz para mim o quanto eu acertei, o quanto eu errei. Beleza? Então, bora lá conversar um pouco sobre diversos personagens trazidos pelo Gael e assim falar um pouco sobre cada um dos personagens e umas discussões interessantes que vocês podem ver. Então, pessoal, começando aqui pelo Astarion, o Hedonista. É interessante porque começa que é um vampiro elfo ladino. Quando a gente for imaginar, no caso, estamos falando de Baldur's Gate. Então, D&D é o grande estrutura, né, de cenário que a gente está envolvendo aqui. Então, considerando que vampirismo ou licantropia pode ser considerado uma doença barra maldição, então faz sentido qualquer raça aí ser um vampiro ou ser um licantropo. Então, de uma forma geral, faz até um tanto sentido. Então, no caso aqui, um vampiro elfo ladino. Perfeito. Toque mortífero, considerando um vampiro faz todo sentido. Vínculo com a vida também a mesma coisa. E considerando que ele é branco e preto, a gente já até falou sobre as cores de Ravnica, então faz sentido a gente ir considerando aqui. Caso você não viu, vá lá no videozinho que eu falo e comento um pouco mais sobre a minha opinião sobre isso. Então, no caso aqui, no início da etapa final, escolha um. Alimentar, o oponente-alvo perde uma quantidade de vida igual à quantidade de vida que perdeu esse turno, ou amigos, você ganha uma quantidade de pontos de vida igual à quantidade que ganhou. Então, no caso aqui, eu diria que ele é um personagem um tanto, apesar de traiçoeiro, porque tem a questão do alimentar dentro do seu lado mais vampiresco, existe o lado meio que ladino, ao ponto de que ele pode sim ser um aliado, então tanto que ele pode escolher ou se alimentar de você ou ser seu amigo. Considerando que Baldur's Gate ele tem essa pegada bastante de escolhas, acredito que isso aqui poderia representar muito forte essa possível crescimento de aproximação, onde você vai fazendo serviços ou se aproximando um tanto desse fator, com isso você vai criando essa amizade ou não querendo trapacear, querendo passar um pouco a perna e no final ele vai se alimentar de você de uma forma geral, então faz todo sentido a gente considerar esses fatores como a construção do Astarion. Tanto que tem uma outra carta relacionada ao seu nome, que é a Sede de Astarion, onde você exila uma criatura alvo e coloca X marcadores mais um em uma criatura comandante que você controla, sendo X o poder da criatura exilada desta forma. Então, no caso, a gente considera que o próprio Astarion pode ser o seu comandante, porque sim, ele é uma criatura lendária, então, no caso, ele estaria alimentando a ele mesmo. De uma forma geral, a gente vai considerar dessa forma. E você exila uma criatura, quanto mais forte for ela, mais força o próprio Astarion ele vai ganhando. Então, meio que da mesma forma como a própria imagem traz, tem essa questão de se alimentar. Então, eu achei interessante porque é um personagem um tanto meio que clichê para o seu estilo de raça, sendo um vampiro, e também essa coisa um pouco mais de construção de lealdade, como acontece em Ladinos. Então, de uma forma geral, acredito que, pelo menos referenciando o que o Magic trouxe do personagem, pode ser isso. Então, depois, caso quando acabar todo o vídeo, deixe aqui nos comentários o quantos personagens eu acertei dentro aqui da minha análise. Então, no próximo aqui, seguindo a ordem alfabética, nós temos o Gale, o prodígio das águas profundas, né? O prodígio de Waterdeep, uma criatura lendária, também um mago humano, que toda vez que você conjura uma máscara instantânea ou um feitiço da sua mão, você pode conjurar até um card alvo do outro tipo do seu cemitério. Se uma mágica conjurada do seu cemitério dessa forma, seria colocado no seu cemitério e seria exilado e escolha um antecedente. O que é interessante aqui é que, apesar de que não são todos os personagens que antecedentes que podem gerar alguma coisa, mas pelo menos aqui me traz muito uma ideia de
Insira aqui o seu antecedente, ou no caso, background. E background é uma etapa da construção de personagens, quando a gente fala sobre D&D, Dungeons and Dragons, RPG de uma forma geral, que você fala um pouco sobre o seu passado, fala um pouco sobre as suas proficiências. Então, um personagem humano mago, que é bem comum até, principalmente agora que saiu o D&D 1, ou o D&D 5.5, 6.0, 2024, aí chame da maneira que vocês acharem interessante. Mas aqui tendo um humano mago faz todo sentido, e você colocar como um background possível ser esse algo prodigioso faz todo sentido. E no caso aqui, esse Gale, né, no caso esse Gale, como vocês acharem legal chamar, ele tem essa capacidade de ficar conjurando e reconjurando mágicas, pelo menos traz aqui. É como se fosse realmente um grimório do próprio mago, onde ele pode ficar conjurando as mágicas que estiverem no seu grimório, e quando ele reconjura, ele é jogado fora, no caso não vai para o cemitério, vai para o exílio. É como se ele tivesse uma gama de pergaminhos, onde ele pode conjurar as mágicas do seu pergaminho, mais as mágicas do seu próprio grimório, e com isso, caso ele reuse, não vai para o cemitério, no caso vai para o exílio, como se ele gastasse o pergaminho, tacasse fogo e fizesse isso. Então é interessante aqui que nós temos um mago bem clássico, mas eu acredito que seria um mago não situacionista, no caso de, eu vou ter pergaminhos para tudo, mas eu diria que seria um mago talvez precavido, um mago power, onde simplesmente ele traz essa ideia. Então eu acredito que esse Gale aqui, ele tem uma proposta de utilização de magias com tanta frequência que ele pode tanto usar as deles quanto as de outras a partir desses pergaminhos, e eu colocaria um background. Então, no caso aqui, se você imaginar como se fosse um personagem criado, parabéns para o jogador, porque ele fez um background bonitinho, porque você pode escolher um antecedente, como está mesmo aí na carta, e com isso o mestre agradece, porque às vezes faltam os backgrounds bem construídos e fica aí aquele famoso órfão com amnésia. Trazido aqui nós temos o Gale's Redirection, né, ou redirecionação de Gale, uma instantânea que você exila a mágica alvo e rola um D20 e adiciona um valor de mana a essa rolagem. Sendo de 1 a 14, você exila a carta e depois você pode conjurar essa mágica pagando o custo dela, ou se tirar 15 ou mais, você pode exilar essa carta e castar ela sem pagar o custo de mana. Seria meio que ele pega aquela mágica, ele dá um counter spell, então dá um counter spell na mágica, fazendo com que ela não aconteça, mas por ser alguém prodigioso, ele pode ou aprender como utilizar e usar de graça, seria o 15 mais, ou ele sabe, ele lembra e fala, tal mágica que está usando é essa, vou usar também, gastando o seu conhecimento, sua memória, seu slot ou qualquer outra coisa. Então achei interessante porque esse Gale's Redirection, ele tem essa proposta de aprendizagem rápida e redirecionamento mago. Eu acho que seria um tanto muito OP, porém, considerando uma proposta de talvez um mago combeiro, eu colocaria esse Gale como um possível personagem de mago combeiro. Dentro de uma narrativa, seria mais um personagem jogável, não tanto um personagem NPC, como a questão da construção devido à existência de um background. Mas caso seja uma ideia de NPC, eu com certeza colocaria ele na minha party, porque redirecionamento de magias é algo realmente bem forte, bem cabuloso mesmo. No caso aqui nós temos agora o Helsing, Arquidruida de Esmeralda, também uma criatura lendária, um elfo druida, você paga 1, e até o final do turno a ficha-alvo que você controla se torna uma criatura urso verde 4/4, além de todas as outras cores e tipos, e escolha um antecedente. Então, no caso aqui, eu também colocaria ele como um personagem, no caso, jogável, considerando também o fato de ter uma escolha de antecedentes, né, essa questão do background. E o que eu achei interessante é que, normalmente, quando a gente fala sobre druidas, ele meio que vira animal em alguns tipos de círculos. Mas no caso aqui, a ficha vira um urso. Então eu acredito que seja meio que uma mágica de conjuração de bestas. Tanto que um colega meu que já jogou de druida, ele ficava conjurando diversos macacos para utilização no meio de combate e ficava brincando com eles, além de poder utilizar essa questão. Então eu acho que, numa forma geral, considerando que ele paga e a ficha se torna um urso, então é como se estivesse gastando o seu slot e daí
formando a criatura do nada. E no caso ele escolheu o urso, que seria uma criatura bem forte na real, então seria um druida bem alto, de alto nível, um arquedruida, até como está aqui na questão, e não tem muito o que dizer sobre uma possível personalidade, uma possível construção, porque é simplesmente isso. Então, meio que apesar desse nosso jogador ter escolhido um antecedente, ele meio que fez uma ficha básica. Não fez mais muito alguma coisa, ele não meio que construiu mais coisas, então deu mais estruturas, então seria apenas um personagem mais simples, talvez de um iniciante que está jogando há bastante tempo ou simplesmente um jogador preguiçoso. E no caso nós temos agora a Jarreira, né, amiga das florestas, e também uma criatura lendária, um elfo humano druida, então se for um humano elfo druida eu consideraria meio que um meio elfo. No outro caso, o Halsin é um elfo inteiro e a Jarreira é uma meia elfa, onde as fichas geram uma floresta, cria antecedente e beleza. E no caso aqui, eu acredito que, considerando que tem um antecedente, também teria essa questão de ser um personagem jogável, e por ter historinhas, né? O movimento dos arpistas estão crescendo, mas precisa do sol para florescer. Nós podemos ser essa luz. Então, no caso, seria um personagem que tem um pouco mais de profundidade, seria um personagem um pouco mais bem construído, com seu background mais bem feito, onde talvez ela não seja a líder da guilda, mas pertencente a essa guilda dos arpistas, algo que se for ver no Dungeons and Dragons, o filme também representa esses arpistas como as pessoas estrategistas, a galera das guildas e tudo mais. E ela tem aqui, né, a Jarreira Respite, né, que seria então uma mágica instantânea feita por ela, que diz que quando você for atacado, você pode pesquisar, no caso, procurar lendes básicas no seu grimório e colocar no campo virado de acordo com a quantidade de criaturas que você foi atacado, e você previne todo o dano de combate neste turno. Ou seja, você é atacado por uma horda de galera, mas a floresta bloqueia isso e você utiliza dessa força, dessa impetuosidade para trazer mais florestas. Então acredito que, de uma forma geral, eu chamaria essa nossa meia-elfa druida, diferentemente do outro, que é mais combatente, eu colocaria essa mais como aquele druida suporte, com Healing Word, com outras magias de suporte de forma geral, porque ela tem essa capacidade meio que também fazer um muro de espinhos, né, Wall of Thorns. Então eu diria que o legal daqui, pelo menos dessas opções, que não sei se o Baldur's Gate daria essas opções, mas eu colocaria talvez o Halsin como aquele druida mais porradeiro, que quer meter pau, e a Jarreira seria aquela meia elfa druida que tem mais o objetivo de manter a Paris viva. Achei bem interessante, porque ela aqui tem uma coisa um pouco mais bem construída devido ao seu antecedente. Eu acho que vale super a pena. No caso agora nós temos a Kagra, a arquidruida das sombras. No caso, elfo e a druida também. E aqui toda vez que Kagra, a arquidruida das sombras, ataca, ela ganha toque mortífero, e até o final do turno ela também tritura duas cartas. Né? Triturar, pegar duas cartas do topo e colocar no cemitério. Uma vez no final, uma vez no cada seu turno, você pode jogar um terreno adicional ou conjurar mágica, permitindo dentro daqueles cartas que foram, né, no caso, exiladas, não exiladas, né, trituradas nesse turno. Então é interessante porque a Kagra Arquidruida, ela é, no caso, Golgari, né, onde a gente tinha um outro Arquidruida que era o Halsin, e ele é simplesmente floresta, e aqui nós temos Golgari, um pântanozinho, que faz sentido essa questão de renascimento, porque ela pode meio que conjurar as cartas que foram trituradas daquele turno. Então eu achei bem interessante pela escolha, e aqui não diria que seria um personagem jogável, mas sim um personagem NPC, que, considerando o fato de ser Golgari, pelas suas habilidades, eu colocaria meio que uma personagem que ela foi meio que excluída do grupo élfico, porque não seria necessariamente uma Drow, que seria um elfo das sombras, mas talvez um elfo que meio que desistiu do caminho élfico tradicional. E apesar de ser druida, ela trabalha com essas forças mortíferas da morte, então acho que seria um druida que desistiu do seu caminho, do seu ideal de uma forma geral, tanto que até tem até uma cobra venenosa aí
no seu pescoço. Então, de uma forma geral, eu colocaria ela como uma personagem ressentida de alguma forma, por algum motivo. Colocaria que as suas motivações destrutivas provavelmente vêm de algum trauma, porque um elfo que vive tanto tempo, muitos anos, ele tem uma tendência a se tornar ou um ser extremamente sábio ou uma criatura que meio que não entende, não aceita o mundo que vive, considerando a longevidade que ele está, então talvez cairia para um lado mais sombrio. Então eu acredito que a Kagra poderia ser uma elfa que ou meio que sentiu um trauma de uma vida e por isso caiu por esse lado mais pantanesco, esse lado mais golgariano, ou no caso seria a sua longevidade fez com que ela caísse numa dualidade moral, seguindo meio que o caminho da destruição como algo meio que inevitável para a existência da vida. Seguindo agora nós temos Karlach, a Fúria de Avernus. Avernus é uma região muito clássica dentro de Dungeons and Dragons, tanto que o Avernus, o Waterdeep, tem aí diversos cenários mais envolventes considerando nesse formato. Então nós temos Karlach, Fúria de Avernus, uma criatura lendária, também pode ser o seu comandante, um Tiferino bárbaro, e toda vez que você ataca, se for a primeira vez na fase de combate, desvire todas as criaturas atacantes, eles ganham iniciativa até o final do turno. Depois dessa fase, há uma nova fase de combate e escolha o seu antecedente. Então, no caso aqui, a gente considera o nosso querido bárbaro, considerando a sua fúria, tanto que o próprio nome Karlach é a Fúria de Avernus, tem seu antecedente, então, no caso, nós temos aí um possível jogador, ou no caso, personagem jogável, e acredito que essa habilidade, tanto a iniciativa e o pós-combate, no segundo turno de combate, teria uma função narrativa para justificar a própria fúria e o fato de poder copiar duas vezes. Então eu acredito que o nosso Karlach seria um Tiferino bárbaro, ou a nossa Karlach, né? Não consigo dizer muito bem pela imagem, mas aqui a nossa persona seria um personagem de nível um pouco mais alto. Não seria necessariamente um nível 1, nível 2, nível 3, mas talvez aí um nível 5zinho básico que pudesse bater duas vezes. E considerando a fúria, onde o combate entraria nessa iniciativa, teria essa função mais clássica. E o que é interessante é que você percebe que todos eles possuem um segundo nome, meio que um título para referenciar aquilo que foi construído. Eu acho isso bem interessante, principalmente porque isso traz uma personalidade mais profunda para aquilo, porque não é simplesmente Karlach, né? Karlach, Fúria do Avernus. Considerando que Avernus é uma região meio que, vamos chamar um pouco de infernal, podemos considerar que seria ou um título demasiadamente meio que, vamos chamar de inocente, porque, nossa, você que é a Fúria de Avernus, ou realmente Karlach é um personagem extremamente forte. Pelo fato de poder bater duas vezes, entrar em fúria, não necessariamente quer dizer que é um personagem extremamente cabuloso, é um personagem de nível 5, que sim, não é algo qualquer bosta, mas sim é um personagem relativamente forte de uma forma geral. Mas considerando que Karlach não tem mais cartas relacionadas a essa personagem, então eu diria que seria meio que aquele personagem rápido que foi construído de uma forma rápida, ou simplesmente um personagem que a mesa já estava avançada e um jogador teve que sair, entrou um outro jogador e criou Karlach dentro do nível 5, sem muita coisa, sem muita trela, porque o objetivo já era entrar, sentar e jogar. Não vejo problema quanto a isso, porque já vi muitas pessoas fazendo tudo isso, mas eu particularmente prefiro essa construção. Então, de uma forma geral, se eu fosse escolher a personalidade desse personagem, caso seja um personagem NPC, seria realmente aquele Tiferino bárbaro clássico, onde é batalha, 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 e faz com que no campo de batalha brilhe de uma forma geral. Não estou dizendo que bárbaros não interpretam, muito longe disso. Um dos jogadores que eu adoro de paixão, o Felipe, joga de bárbaro e ele interpreta de uma forma meio que estupenda, é uma entregue cabuloso. Mas eu acredito que o estereótipo aqui jogado seria daquele bárbaro que não tem muita construção narrativa a não ser bater loucamente. Aqui agora a gente entra em Lae'zel, a campeã de Vlaakith. Novamente, uma criatura lendária, mas aqui nós temos um Gith guerreiro.
Eu achei interessante porque os Gifiantes são um tipo de criaturas bem legais e interessantes de serem jogadas. Nunca joguei com o Gifiante, o mestre nunca teve essa permissão de jogar com essa raça, mas eu acho bem interessante quando eles aparecem. Então, no caso aqui, a habilidade, se você colocaria um ou mais marcadores em você, ou uma criatura ou Planeswalker que você controla, em vez disso, coloque aquela quantidade mais um em cada um daqueles tipos de marcadores naquela permanente ou naquele jogador. Escolha antecedente. Então, no caso aqui, poderia ser sim uma personagem jogável, considerando aqui o antecedente. Eu estou considerando que todos os personagens que têm antecedente seriam personagens jogáveis. Ah, mas Rafa, na verdade, é um personagem que a gente é um NPC. Sim, perfeito, mas da mesma forma que você pode no Baldur's Gate colocar aquele NPC na sua party, é como se ele fosse realmente um personagem jogador. Por algum motivo, o mestre, ao colocar esses personagens na narrativa, colocando em momentos diferentes, em tempos diferentes, como que esses jogadores fossem entrando aos poucos na sua mesa. E é interessante porque aqui a campeã de Laft, ela aumenta os marcadores. E é interessante porque esse marcador pode ser de lealdade, considerando aqui Planeswalker, pode ser marcadores de força, ou pode ser alguns outros tipos de marcadores interessantes. Então, eu acredito que seria o seguinte: aqui a campeã de Vlad, ela meio que traz essa ideia de que, estando com ela, ela aumenta a força dos seus aliados e aumenta a lealdade dos seus aliados. Então, considerando um NPC, uma interpretação mais clássica, eu colocaria ela como uma classe de guerreiro talvez de comandante, uma classe de guerreiro talvez de líder, onde daria esse bônus a mais. E se você considera um fator meio que como se fosse um personagem NPC, eu colocaria uma personalidade bem altiva, onde ela traz essa ideia de que, estando com ela, tem mais vantagens. E no caso aqui, a acrobacia de Lazel, né, exilia todas as criaturas não fichas que você controla e depois role um D20. Devolva aquelas criaturas para o campo de batalha sob o controle dos seus donos no início da próxima etapa, se for 1 a 9, ou se for a 10 a 20, devolva aquelas cartas no campo de batalha sob o controle dos seus donos. Em seguida, exílios novamente, devolva aquelas cartas para o campo de batalha sob o controle dos seus donos no início da próxima etapa final. Ou seja, ela fica blinkando aí a galera a todo momento, meio que referenciando essas acrobacias. E o interessante é que as habilidades de Blink, onde você tira do campo e devolve, muitas vezes elas servem para ativar habilidades. Né? No caso, ao entrar no campo de batalha, dá mais um. Ou ao entrar no campo de batalha, vire o terreno alvo. Ah, quando entra no campo de batalha, compra um card. Então eu acho interessante porque essas acrobacias da Lazel teria como um objetivo fazer com que toda vez que ela brincasse com essas acrobacias, gerasse oportunidades para as outras cartas fazerem o que precisam ser feitas dentro do campo de batalha. Considerando que ela é uma campeã, que ela aumenta os marcadores e a marcadores de lealdade dos Planeswalkers, então sim, eu colocaria com certeza ela na minha party, porque ela seria meio que um chamariz para no caso, os inimigos, onde eu poderia fazer o que eu sei fazer de melhor dentro das minhas habilidades pontuais. Então achei bem interessante, ainda mais a acrobacia dentro de guerreiros faz algum sentido, dependendo do tipo de guerreiro que você for fazer, se for um guerreiro mais focado em destreza. Então achei bem interessante a forma como foi escolhida aqui a nossa Lae'zel. Isso aqui agora nós entramos com a Mintara, a alma impiedosa, e ela tem salvaguarda X, sendo X o número de marcadores de experiências que você tem. Ok, interessante. E no início da sua etapa final, se uma permanente que você controla tiver deixado o campo de batalha nesse turno, você recebe o marcador de experiência. Ou seja, toda vez que uma permanente ela sair do campo de batalha, ele aumenta a salvaguarda dessa menininha. E as criaturas que você controla recebem mais 1, mais 0 para cada marcador de experiência que você tem. No caso aqui, nós temos algo interessante, da mesma forma até então não tem antecedente, não tem outras cartas, então talvez seja realmente uma NPC clássica aqui. E o que eu achei legal? A salvaguarda dela é X, sendo X igual a quantidade de marcador de experiência que você tem. Primeiramente, o que é interessante é que o marcador de experiência é algo que você coloca no jogador, não necessariamente na carta. Então, no caso, se ela for destruída, a experiência ainda está com o jogador. No caso, a mina, a pessoa que baixou a carta em si. Então é interessante porque, considerando que ela é uma alma
impiedosa, então, mesmo que ela deixe o campo, a alma deixa de existir? Não. Então, os marcadores de experiência ainda existem nela. É como se fosse realmente ela pegando um corpo qualquer e meio que possuindo. E essa possessão faz com que as experiências dela deixe ela com uma salvaguarda maior, e toda vez que alguém morre, ela utiliza dessa alma para ficar mais forte, tanto em poder, tanto que ela fica com mais um mais zero para cada carga de experiência, além da próprio aumento de salvaguarda. Então, no caso aqui, eu colocaria essa personagem como ou uma vilã de quest final, ou uma personagem que peça uma missão extremamente perigosa, extremamente cabulosa, ou simplesmente que para você conseguir vencer dessa personagem, você precisaria meio que ir vencendo os receptáculos que ela tem para depois conseguir selá-la de alguma forma, porque ao matá-la, ela poderia ser trazida de volta, porque ela é uma criatura lendária, então ela vai para sua zona de comando, ela pode ser voltada tipo, com mais facilidade, apenas pagando 2 a mais no custo adicional. Então eu diria que considerando essa alma, essa sugação de alma que ela tem, aumentando tanto a sua força individual, quanto também dentro do grupo e a própria salvaguarda que ela tem, eu diria que seria uma personagem vilanesca, numa pegada bastante difícil e de níveis extremamente altos. Tô quase aqui pegando o Rafael, Salvador Demoníaco, criatura lendária também. E agora nós temos um Ractus, um diabo nobre. Voar, outros demônios, diabos, diabretes diferentes que você controla, recebe mais um e tem vínculo com a vida. E no início de sua etapa final, se uma carta de criatura estiver sido colocada em seu campo vindo de qualquer lugar desse turno, crie uma ficha de criatura diabo, mais um com quando essa criatura morre, ela causa 1 de dano a qualquer alvo. É interessante porque o Ractus ela tem uma estratégia muito assim agressivamente de burn, então é muito taxatória, muito maldoso. E considerando que Rafael, achei incrível o fato de ele também ser um salvador demoníaco e ter o meu nome, normalmente Rafael é associado a um anjo muito bondoso relacionado à medicina, e aqui nós temos aí um demônio, achei bem legal essa parte mais diabolesca, porque todos os outros seres tiferinos, diabretes, demônios, diabos e todos uns que sim, eles ficam mais fortes. Então colocaria aí Rafael como talvez um Lorde Demônio de alguma forma, não é tão forte, é apenas um 4/4, mas ele seria um personagem, aquele personagem que não necessariamente é forte de força, mas seria algo mais forte relacionado talvez à influência que teria com os outros, tanto que ele cria os diabos sempre no final, no final de etapa, na etapa final, e ele cria que no final fica com mais um em força. É como se ele recrutasse pessoas, transformando elas em diabretes, em demônios, diabos, etc e tal, e depois no final ele fortalece essa galera. Então eu achei bem interessante porque é um personagem que eu não teria muita raiva dele, não. Não só pelo fato de ser um nome, ser o mesmo nome que eu, apesar de que com PH e o meu é com F, mas eu diria que seria um personagem bem interessante de jogar, duvido muito, porque não tenho aqui um antecedente para ser algo jogável, de acordo com nossas regras, obviamente, mas seria um personagem que talvez eu faria aliança no Baldur's Gate. Agora nós temos o Volo, que é um personagem um tanto interessante, porque apesar de ter aqui a escolha um antecedente, entre aspas, ser um personagem jogável, o Volo é um personagem bem clássico dentro de D&D, onde você pode ver, por exemplo, um pouco do background dele no RPG Planet, tem algumas coisas mais relacionadas ao Volo, Spire Secrets, algumas raças e algumas classes interessantes dentro desse livro, onde o Fafá, o Fabulário, traz bastante sobre isso. Mas no caso, falando sobre a carta mesmo em si, quando o Volo entra no campo de batalha, cria um diário de Volo, uma ficha de artefato incolor lendário com resistência e magia. Toda vez que você conjurar uma mágica de criatura, anote um dos seus tipos de criatura que você não tenha anotado nesse artefato. Compre uma carta para cada tipo de criatura artefato para o permanente alvo que você controla com o nome diário de Volo. Ou seja, toda vez que você meio que vai ganhando informação, você vai ficando cada vez mais forte. Tanto que o Volo tem um livro, né, não é oficial, mas muitas pessoas já estão usando como uma questão que eu comentei, que é o Volo of Spire Secrets, onde tem alguns segredos perdidos
escritos por Volo, onde você tem essa construção. Então, eu, apesar de colocar aqui antecedente, eu não deixaria ele necessariamente como um personagem jogável, ou, se for jogável, seria meio que alguém que tem o mesmo nome que o mago. Seria meio que, por exemplo, nós temos o Neymar, nós temos o Messi, nós temos pessoas que querem ter o mesmo nome que aquele personagem devido à sua familiaridade, à sua fama. Então, com isso, eu colocaria, né, o Volo sendo um personagem com o mesmo nome que o Volo, devido às suas escolhas, onde ele vai escrever histórias e se tornar tão grande, ou simplesmente ser o próprio Volo, porém no seu passado, antes de ser algo mais cabuloso. Ele não tem necessariamente uma forma de se jogar, mas você pode colocar nesse cos interessante. E aqui nós vamos para o Will, a Lâminas das Fronteiras, um humano bruxo, que se você rolaria um ou mais dados, em vez disso, você rola aquela quantidade de dados a mais e ignore o menor resultado. Ou seja, você roda com vantagem, caso seja, a gente falou de D&D. E é interessante porque você joga um dado, tirou um 15 e um 20, você ignora o menor e vai com o maior. E toda vez que você rolar um ou mais dados, coloque o marcador mais um em Will, Lâmina das Fronteiras, utilizando aí os antecedentes. Então, no caso aqui, nós temos um humano bruxo, onde eu vejo ele como um multiclasse, ou uma proposta de multiclasse. Porque rolar sempre com vantagem, você pode pensar que esse humano tem luck, onde você pode ter a sorte de poder rolar novamente caso tire um. Mas eu acho que, de uma forma geral, você pode colocar, por exemplo, que ele tem uma habilidade de guidance, você pode colocar que ele tenha, talvez, alguma conexão com algum deus que traga essa boa sorte, e ele ficando mais forte cada vez que ele for fazer, ou simplesmente usar os dados como algo mais de batalha, então acho que seria bem interessante. No caso aqui, ele tem um antecedente, então sim, poderia ser um personagem construído, e considerando que ele tem aqui a inversão de Will, que é uma das cartas que representa essa personagem, então coloca aqui, ó, a escolha uma mágica ou habilidade de alvo com ou mais alvos, e role um D20 e adicione a maior quantidade entre das criaturas que você controla. Entre 1 e 14, você pode escolher um novo alvo para aquela mágica ou habilidade, ou mais 15, você pode escolher novos alvos para aquela mágica ou habilidade, depois copia, e você pode colocar novos alvos daquela cópia. Ou seja, ele tem a capacidade de ficar copiando loucamente e considerando que ele tem das suas próprias habilidades gerar isso. Eu acho que é interessante, um combinho aí bem fechadinho, que eu acho que vale super a pena na hora da construção. Na quesito da sua personalidade, eu colocaria ele um personagem bem manipulador, de uma forma geral, porém, eu até colocaria ele como uma possível parte da minha party devido às suas grandes habilidades. Lâmina das Fronteiras? Então, acredito que talvez tenha até um feito mais defensor de uma forma geral ou muito assassina. Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo de aniversário, tanto aniversário do canal, porque o canal ele surgiu 31 de outubro, apesar de não ter sido o primeiro vídeo nesse dia, mas o dia que eu fiz os cadastros no YouTube foi nesse dia. E também com o meu lindo e maravilhoso Thumb Maker, Gael, faz aniversário em outubro, mais especificamente no dia 12. Ele tá pedindo muito tempo vídeos de Baldur's Gate, então aqui, Gael, parabéns, feliz aniversário bem atrasado, mas fica aí o meu presentinho aí para você sobre as personagens que você gosta de Baldur's Gate, trazendo um pouco mais da minha visão geral sobre ele. Obviamente, futuramente vou fazer vídeos mais focados em Baldur's Gate, mas primeiro eu preciso comprar. Aí esse jogo é muito caro, então vamos ver se o 13º ajuda um pouco nisso. Use e abude das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!